Olá, nós vamos falar agora das etapas do planejamento financeiro. O processo de planejamento financeiro, ele se inicia com a definição do escopo de relacionamento com o cliente. Então observe que de cada etapa nós iremos extrair uma letra e nós iremos compor um recurso mnemônico para lembrarmos de quais são todas as etapas do planejamento financeiro. Então esse recurso para memorizar será DIADIM, sendo que o primeiro D é de definir o escopo do relacionamento com o cliente. Vamos ver agora cada etapa de uma forma geral e depois eu irei detalhar cada uma delas. A segunda etapa, após a definição do escopo do relacionamento com o cliente, é coletar informações necessárias para elaborar um plano financeiro. Em seguida, nós iremos analisar a situação financeira do cliente e aí desenvolver as recomendações de planejamento financeiro e apresentá-las ao cliente, implementar essas recomendações de planejamento financeiro e então passar a monitorar a situação do cliente. Agora, entrando mais a fundo em cada etapa dessas aqui, nós iremos entender melhor como funciona cada uma delas. Observem novamente o que é a letra de cada palavra das respectivas etapas. Então, DIADIM, grave bem isso: definir, coletar informações, analisar, desenvolver, implementar e monitorar. A primeira etapa, que é definir o escopo do relacionamento, é importante determinar as responsabilidades suas como profissional e as do cliente também. O cliente também tem responsabilidades. Definir a duração e o objetivo dos serviços e a forma de trabalho e a remuneração. As responsabilidades do planejador são: primeira coisa, os interesses do cliente devem vir sempre à frente dos seus. É o que a gente chama do dever fiduciário da atividade do planejador. O planejador tem que ser independente e objetivo, ser um bom ouvinte, fazer análises e estudos minuciosos antes de qualquer recomendação, verificar se essas recomendações são apropriadas realmente ao perfil do cliente, explicitar os fatores relevantes em relação à carteira de investimentos e diferenciar bem o que é uma opinião sua do que é um fato, e sempre deixar claro quais são os riscos envolvidos em cada recomendação. Além disso, respeitar a confidencialidade do cliente, jamais falar de um cliente para outro, porque se você fala para um cliente de um outro cliente de um dado confidencial, aquele cliente já sabe que você vai falar dele para um outro terceiro. Clareza quanto à capacidade de entrega do seu serviço. Não adianta você assumir uma responsabilidade de algo que você não vai entregar. E informar eventuais conflitos de interesse, principalmente quando há produtos envolvidos. Já o cliente também tem responsabilidades. Ele tem que ser claro e honesto quanto à situação econômica e patrimonial, inclusive a origem de recursos, experiência financeira, conhecimento de produtos, cumprir as obrigações tributárias, informar as dúvidas ao planejador, seguir o plano traçado e os objetivos de investimento. Então o cliente também tem a parte dele na atividade, no relacionamento. Em relação à duração, os objetivos. Esse é um trabalho pontual para uma dúvida específica, ou seja, é melhor investir em um PGBL ou um VGBL, o cliente veio apenas lhe consultar sobre uma dúvida, ou ele veio para uma consulta para um prazo determinado, para, por exemplo, criar um planejamento financeiro para a aposentadoria, ou ele vai exigir de você um trabalho permanente, ele quer que você continue ao longo dos próximos meses e anos orientando nos seus investimentos. Então são 3 possibilidades na verdade. E qual é a forma de trabalho e remuneração? A forma de trabalho pode ser online,
ou presencial. O trabalho online, você pode fazer reuniões via Skype, via Hangouts, via outros aplicativos, ou presencial. O presencial pode ser você ir até o cliente, seja no consultório dele, no escritório dele, seja ele vir até o seu escritório, seja você marcar sempre em algum local neutro, um lanchonete, um shopping, um café. Então, existem diversos formatos para acontecer a reunião. A remuneração, essa remuneração, ela pode ser feita exclusiva pelo cliente, que aí você pode cobrar por hora. Por exemplo, existe um formato que é possível em que você identifica na primeira reunião quanto de informações o cliente vai precisar, qual é a real demanda do cliente, e você pode estimar com ele quantas reuniões serão necessárias e dizer para o cliente: olha, eu acredito que com 3 reuniões nós consigamos desenvolver aqui esse trabalho dessa demanda que você precisa. Essas 3 reuniões vão aqui me levar X horas de trabalho, eu cobro tanto por hora, então nós iremos aqui falar de R$900, R$1.800, R$1.500, você vai dizer o seu preço. E aí você pode emitir um boleto, você pode pedir para o cliente pagar um link, PagSeguro, cartão de crédito, sua maquineta, enfim, esse formato funciona, certo? É um formato por hora. Ou então pode ser por taxa de administração. Um recurso que o cliente possua, ele tem lá, digamos, R$500 mil, você pode cobrar uma taxa, um FII, digamos 0,5% do patrimônio ao ano. 0,5% de 500 mil dá R$2.500. Pode dividir em 12 parcelas de 200 e poucos reais. É um outro formato também, tá certo? Então é uma outra forma de você cobrar. Existe um formato melhor? Não. Aí vai depender da sua experiência, da forma como você vai querer trabalhar. Esse formato de remuneração exclusivo pelo cliente é um formato em que você se torna independente de qualquer venda de produto. Não aqui iremos dizer qual melhor, qual pior, nós estamos mostrando quais são as possibilidades. E aqui você tem o caráter independente do planejamento financeiro. Você realmente não depende da venda de comissões de produtos. Você pode também ter uma remuneração exclusiva de instituições. Você pode trabalhar com venda de seguros, por exemplo, e ter a remuneração oriunda dessas comissões, corretagem de seguros. Você pode ser um assessor de investimentos, que aí você tem que ter a certificação da Ancor, para você receber repasses das corretoras, por exemplo, XP, outras corretoras, BTG Pactual. Você receber repasses de investimentos como um agente autônomo de investimento, você tem que ter a certificação da Ancor. Para você receber repasses de outras áreas, como comissões de vendas de imóveis ou vendas de seguros, vocês têm que estar ligado a uma imobiliária que tem o Cresce, e é necessário que exija um corretor de imóveis com a certificação ou um corretor de seguros no atendimento. Então é necessário que você esteja ligado a um corretor certificado para receber comissões das áreas específicas. Você pode fazer parcerias com determinadas áreas para algumas comissões. Enfim, é possível que você tenha remuneração também híbrida, ou seja, você pode receber do cliente e das instituições. O importante aqui é que fique claro para o cliente como é que você ganha dinheiro. O mais importante é a transparência, e que o cliente saiba quando você está ganhando, quando você não está. Porque quando essa relação é transparente, fica um trabalho melhor, mais leve, quando o cliente sabe quando você está ganhando, quando você não está.
A segunda etapa é a coleta de informações. Então, uma vez que você definiu na fase 1 como vai ser a duração do atendimento, qual é a demanda que você vai resolver, quais são as atribuições de cada um, como vai ser a remuneração, você vai então iniciar a coleta de informações. E vai realmente ser o início efetivo do trabalho. Então, digamos o seguinte: você recebeu um cliente, diz: olá fulano, tudo bem? Eu me chamo Ricardo e eu atuo aqui na área de planejamento financeiro há X anos. Você faz uma reunião inicial, obviamente você vai ter um bate-papo inicial com uma quebra de gelo, você vai conversar com o cliente sobre outros assuntos também, você vai ter uma conversa normal. A primeira reunião, geralmente eu não falo de cobrança, nem é apenas como se fosse um advogado. O advogado recebe um cliente para conversar, ele primeiro quer entender o que o cliente precisa. Às vezes nem se torna cliente, às vezes o cliente acha que você faz uma atividade e é outra. Então você tem que conversar com o cliente a primeira vez para entender qual é a demanda. Então, digamos que você conversou com o cliente e você apresentou seu modelo de trabalho. Nós iremos apresentar ao longo do curso uma metodologia que você vai aprender a conversar com o cliente, apresentar um método para, inclusive, coletar as informações. Você apresentou seu modelo de trabalho e disse: olha, eu cobro da seguinte forma, ou então eu trabalho da seguinte forma, sou remunerado assim. Por exemplo, sou remunerado pelas instituições, ou cobro por hora, enfim. Você definiu, disse tudo bem para o cliente, ok, o cliente aceitou. Então vamos lá. Então agora vamos para a parte 2. Eu vou coletar as informações para eu ver como eu posso te ajudar. Nessa fase de coleta de informações, você normalmente tem um formulário, que é um Needs Analysis, que pode ser impresso ou pode ser digital. Nós iremos apresentar também, ao longo desse curso, uma ferramenta que nós desenvolvemos, um modelo digital em que você preenche as informações no CRM, preenche as informações no sistema, que gera os resultados de necessidades do cliente. É uma proposta, uma possibilidade com a CILP, mas você não é obrigado a seguir, obviamente, mas é um modelo. Quais são os objetivos dessa fase da coleta de informações? Avaliar, primeiro, os valores do cliente, as atitudes, as expectativas, o perfil, identificar a situação patrimonial dele, fluxo de caixa, identificar exposições a riscos, conhecer os objetivos, as metas do cliente curto, médio e longo prazo. E aí, uma vez que você coletou essas informações, você encerra a reunião e vai para uma fase em que você vai passar alguns dias analisando, interpretando os dados coletados, solicitando documentos adicionais ao cliente, normalmente algumas apólices de seguros que o cliente já possua, declaração de imposto de renda, extratos de previdência privada, as carteiras de investimento que o cliente possua. E você vai ter que ter atenção a alguns itens aqui. Quando você for analisar essas carteiras, você vai ver qual é a disposição ao risco do cliente. Você vai ter que lembrar da conversa que você teve com o cliente, quais são os aspectos culturais desse cliente, os prazos que esse cliente vai ter para utilização de recursos. Enfim, é uma fase de você pensar, analisar documentos, analisar como é que foi a reunião com o cliente. Geralmente a gente anota as informações em um CRM, pode ser também em uma agenda. Importante que você faça um trabalho de análise interessante. E aí você vai desenvolver essas recomendações para apresentar aos clientes. Calcular as necessidades de cobertura de seguros. Isso o nosso sistema calcula. Você vai apresentar e desenhar uma política de investimentos para o cliente, ou seja, uma alocação de recursos, X% precisa ser em renda fixa, X% precisa estar disponível de imediato, porque a reserva de emergência do cliente tem que ser essa aqui, por causa desse custo mensal de vida dele. Você vai aí desenhar quanto que precisa estar alocado no curtíssimo prazo para bancar essas reservas de emergência, quanto que pode estar alocado para prazos informados pelo cliente, intermediários, quanto que pode estar em renda variável por longo prazo, de acordo com o perfil do cliente. Enfim, uma política de investimento baseada no que o cliente lhe falou
calcular as projeções para a aposentadoria, ou seja, quanto o cliente precisa guardar para o futuro, de acordo com as idades de aposentadoria que ele falou, com a expectativa de vida, e deixar claro quais foram as premissas adotadas, qual foi o cálculo que você fez. Não precisa se detalhar o cálculo, mas dizer, olha, eu me baseei aqui numa taxa de juros X, acredito que a inflação, os juros reais vão ser dessa magnitude, me baseei aqui nos seguintes cenários. Então, desenvolver para apresentar com uma certa lógica, obviamente, para que o cliente entenda que houve uma análise antes de desenvolver essas recomendações, essa apresentação. E, enfim, passar para a fase de implementação dessas recomendações. Essas implementações podem estar ou não a cargo do planejador. Por exemplo, abrir conta na corretora, fazer o cadastro do cliente em uma seguradora para determinado produto. É o planejador que vai fazer isso com o cliente? É o cliente que vai procurar alguma outra empresa? Isso pode ser definido lá no item 1, que é na definição do escopo do relacionamento. Você, como profissional, definiu que vai também atuar nessa fase de cadastro nas seguradoras? Você definiu que você vai ganhar sobre isso? Então é importante que você tenha essa decisão e que tenha conversado direitinho com o cliente. E identificar e apresentar os produtos e serviços para a implementação dessas recomendações. Uma vez que o cliente deu ok para cada implementação, e é importante aqui que essa implementação seja paulatina, ou seja, que haja uma separação dos assuntos por reuniões. Normalmente nós separamos por reunião. Vamos dizer, vamos falar de seguro de vida na segunda reunião, vamos falar de previdência na terceira, vamos falar de investimentos na quarta. Você pode ir tratando com calma, porque é muita informação para um cliente que normalmente é atribulado. É um cliente que é médico, advogado, empresário, dentista. Ele tem a atividade principal dele, é uma carga de informação muito grande por reunião. Por isso mesmo, a primeira reunião é apenas uma coleta de informações. Eu costumo nem apresentar os resultados na primeira, até porque é importante ter esses dias. Eu normalmente costumo demorar uma semana para apresentar os resultados. E aí eu vou para a fase de análise. Na segunda reunião começo a apresentar os resultados. Talvez aí comece a apresentar algum produto, alguma solução. Mas eu costumo dar um intervalo de uma semana entre as reuniões, para o cliente digerir as informações e tomar decisões com muita calma, porque é a vida dele que está sendo decidida. Então essas reuniões costumam demorar 1 hora, são reuniões com intervalo de uma semana entre elas. Então esse processo todo, ele demora algumas semanas, e cada reunião com 1 hora, 1h30. Muitas vezes o cliente vem com a esposa. Então é um trabalho relativamente lento, progressivo, e que traz muita tranquilidade para o cliente por ser assim. E aí, uma vez que você implementou todas esses produtos, todas essas soluções, você passa para uma fase de monitoramento, que é um processo dinâmico, porque nasce um filho do cliente, tem que fazer as revisões dos cálculos, passam 3 meses, muda a renda, muda a despesa, acontece algum fato novo, o cliente te procura. E essa periodicidade pode ter sido acordada já na política de investimentos, ou na sua forma de relacionamento com o cliente. E cabe a você, como profissional, monitorar, mesmo que o cliente não venha até você, acompanhar através de ferramentas, de sistemas, ou planilhas, seja que você não deseja usar sistemas, mas hoje em dia com sistemas é meio arcaico utilizar planilhas. Você monitorar a evolução do planejamento e comparar com os resultados previstos. Reservar datas e agenda para as reuniões periódicas. Enfim, monitorar a situação do cliente e estar sempre em contato com o cliente. Não fazer contato apenas para falar de produtos ou falar de novidades de investimento, mas também dar os parabéns do cliente no aniversário dele, estar sempre em contato, perguntar como é que estão as coisas. Então é uma relação próxima com o cliente, de fato, para que ele tenha ali
um acesso a você sempre que ele queira também. E isso, claro, sempre definido no escopo inicial, na fase 1, na definição. Em resumo, essas são as capacidades do planejador financeiro. Essas áreas centrais aqui, que vão desde a gestão financeira, gestão de ativos, riscos, aposentadoria, impostos, sucessão, são as 6 áreas que compõem o escopo total de capacidades do planejamento financeiro. Em cada uma delas, nós vamos ter a fase de coleta de dados, análise e a síntese. E com esse slide nós finalizamos essa parte inicial, que é o processo, as etapas do planejamento financeiro.